Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor, sou da nova geração, marcado pelo amor. Revolução Jesus já está no ar e a gente começa com tudo e uma pergunta de impacto aqui, ó. O que você espera da igreja? E sou ousado em fazer uma segunda pergunta. O que a igreja espera de nós? Afinal de contas, estamos falando de igreja e juventude. Nós que temos um lugar importante na igreja e prova disso, nós vivenciamos aqui junto com toda a igreja num tempo propício, né? Boa noite, Regiane. Boa noite para você, isso mesmo. O João Paulo II, ele falava que a igreja só é jovem quando o jovem for igreja. E essa é também a preocupação do Papa Francisco, né? Por isso ele convocou todos os bispos para fazer um sínodo bispos para falar sobre os jovens, sobre a juventude, as suas realidades, os seus dilemas. E nós, como Revolução Jesus, não podemos ficar fora dessa. E é por isso que nós queremos ampliar aqui a discussão, a reflexão sobre essa realidade. Afinal de contas, somos jovens que estamos inseridos no mundo com tantas realidades, com tantos dilemas, com tantos desafios. E a igreja, como mãe, ela se preocupa conosco. Então não sai daí, porque a gente quer a sua companhia. Nós temos aí participação do pessoal que já está respondendo no card essa questão, o que eu espero da igreja, e a gente tem voz e tem vez, como a Regiane gosta de dizer, mesmo. Dentro da igreja, né? Isso mesmo, e uma coisa que o Papa quis nesse sínodo é para dar essa voz aos jovens, é para responder mesmo essa pergunta, o que você espera da igreja? Porque a gente sempre fala, né, que o jovem precisa estar inserido na igreja, precisa ajudar, mas não, Verdade. dessa vez o Papa falou, não, mas o que você que é jovem espera da igreja? Ele quer ouvir você. Tanto que isso é tão real que no pré-sínodo, né, uma quantidade enorme de jovens, né, que estiveram presentes, podendo ali fazer os seus apontamentos. Nós tivemos um irmão de comunidade aqui, o Túlio, que esteve no pré-sínodo, como também no sínodo, a presença também, de jovens isso lá, mesmo. para também terem esse espaço. O Papa quer nos ouvir, a igreja quer nos ouvir, por isso os cardeais e toda a equipe lá estão reunidas para isso. E não faltam, né, iniciativas, inspirações de pessoas que dentro da igreja, fazendo parte dela, levam o jovem a fazer uma experiência. Nós temos um exemplo concreto aqui, ó, do DJ Galvão, que sempre tá com essa balada boa. Bem-vindo mais uma vez, DJ. Bom, Thiago, bom, Regiane. Olá. Bom, o que eu vejo é que o pessoal quer uma igreja mais jovem, né? Sim. E, claro, até aqui, ó. Olha, ó. Balada Segue o eletrônica, ritmo, né? Cristodense, Cristotec, enfim, os nomes que Legal. tá aí pelo Brasil afora. Eu acho que os jovens querem isso, né? Com certeza. Porque o bacana é o que, né, DJ? Não deixar de ser jovem. É, por vezes, uma mentalidade um pouco distorcida da realidade, de que a igreja quer tirar a espontaneidade do jovem, de que a igreja quer colocar o jovem em como que eu posso dizer, gente? Segurando aí as pontas, é isso que eu quero dizer. E acabando impedindo de que o jovem possa ser quem ele é. Não, e esse não é o intuito, né? Não quer deixar e permitir que o jovem deixe de lado as suas inspirações, a sua boa empolgação, a sua expectativa, a sua vibração como jovem, não. Existe espaço e DJ já está comprovando isso porque está indo pelo Brasil, né, DJ? Com certeza, até no acampamento PHN, Thiago, no final da balada a gente perguntou quem que conhecia a Cristotec. 90% que estava ali não conheciam ainda. Não conhecia ainda. Então a igreja precisa ainda conhecer essa igreja jovem. Está aí, viu? Porque quem faz a igreja somos nós, que fazemos parte do corpo de Cristo. Portanto, nós fazemos sim parte da igreja. Rédeas curtas, é essa palavra que eu queria usar e que eu esqueci, ó. Então, não quero nos segurar nas rédeas curtas. Claro, como mãe vai nos exortar, como mãe vai nos ensinar, mas também nos dando a liberdade de ser quem de fato nós precisamos ser, Regiane. Isso mesmo. E em um dos discursos do Papa durante o sínodo, ele trabalha sobre esse conflito de geração, né? Que o jovem não entende o adulto não entende o jovem, e aí ele vai trazendo algumas coisas. E a gente trouxe o professor Pape, que é professor da nossa faculdade Canção Nova, para falar sobre esse dilema da juventude. Vamos conferir? Bom, sobre os desafios da juventude, eu quero elencar alguns que dizem respeito à minha vida de professor, pessoal, minha vida de pai, bom, minha vida pessoal e profissional. Eu diria, em primeiro lugar, a incompreensão. Parece que o jovem se sente incompreendido por nós. Parece que nós não nos escutamos. E quando os escutamos e fazemos uma intervenção, ele nos diz, você não está me entendendo.
Esse é um grande desafio. O segundo que eu queria elencar é a questão da falta da perspectiva pessoal, profissional. Parece que com as incertezas do país, as incertezas políticas, econômicas, o jovem não sai para onde vai. Ou o contrário, quando ele tem uma família que está muito bem financeiramente, que tem uma empresa, ele se encosta no pai e parece que não precisa fazer mais nada. Um outro desafio está ligado à questão da utilização das mídias, WhatsApp, computador, inclusive jogos eletrônicos, porque ali é um momento de fuga, é um momento de encontro, então ali ele se sente bem, ele tem um espaço de conforto. E isso não está sendo produtivo na vida dos jovens. E o último, eu chamaria que é uma questão ligada à espiritualidade. Parece que os jovens estão desconfiados com relação às nossas propostas religiosas. Eu falo isso para todas as religiões, mas especificamente da minha experiência como católico. Eles têm uma certa desconfiança. É um momento de encontro, então ali ele se sente bem, ele tem um espaço de conforto. E isso não está sendo produtivo na vida dos jovens. E o último, eu chamaria que é uma questão ligada à espiritualidade. Parece que os jovens estão desconfiados com relação às nossas propostas religiosas. Eu falo isso para todas as religiões, mas especificamente da minha experiência como católico. Eles têm uma certa desconfiança, mas eu vejo que tem dois aspectos que valeria a pena. Primeiro, um ambiente de alegria, de amor, de música, um ambiente que ele se sente aceito e acolhido. Ali ele fala, esse é o meu lugar. E o segundo é quando há uma proposta de um projeto social, em que ele possa fazer uma atividade em prol das crianças empobrecidas, dos idosos, querendo buscar um mundo melhor. Então, nesses aspectos, a sua espiritualidade vale a pena. Então, eu entendo que os desafios dos jovens são os nossos também, e nós todos nos sentimos comprometidos com todos eles. Valeu, professor Marcos Pape, pela sua contribuição aqui, sempre muito válida, sempre muito atual, porque afinal de contas, se nós queremos entender os dilemas que os jovens vivenciam, nós precisamos entender em que contexto nós estamos inseridos. Afinal de contas, não tem como, Regiane, nós não sermos influenciados pelo meio que nós estamos inseridos, como ele bem trouxe, o contexto político, social, enfim, nós somos também fruto de uma sociedade, né? Mas a gente quer ampliar agora aqui e quer trazer para cá mais jovens que vão nos ajudar a nós entendermos melhor sobre esses dilemas, esses desafios que por vezes estão assolando aí a juventude, cada um de nós, e tem nos deixado confusos, não sabendo para onde ir. Por isso eu tenho a honra aqui de vou chamar dois, depois a Regiane chama aí um terceiro convidado. Sim. Certo? Vem para cá Ana Luísa e Augusto, bem-vindos ao Revolução Jesus. Bem-vindos. Bem-vinda, Ana Luísa. Obrigado por ter aceito o convite. Pode sentar aqui na poltrona. Obrigado, viu? Sejam bem-vindos. Estamos aqui com dois jovens que já apresentei, claro, o nome, mas agora a gente quer conhecê-los um pouquinho mais, né? Saber de onde vocês vêm, o que vocês fazem. E como bom cavalheiro, vou começar com a Ana Luísa, tá? Augusto, bem-vinda, querida. Oi. Então, meu nome é Ana Luísa. Eu sou de Cachoeira Paulista. Tenho 23 anos e sou mãe. Certo. Então, tô nessa juventude agora já, mamãe. Certo, com essa grande e bela responsabilidade, né? Com certeza. Como é o nome da sua filha? Sara. Sara, já sei que é filha porque eu vi lá nos bastidores aqui, né? Tá com quanto tempo a Sara? Brincando. Ela tem 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Que bom, bacana. E você, grande Augusto? Eu sou Augusto, tenho 25 anos, recém-completados, sou daqui de Cachoeira Paulista, sou universitário, né? E qual curso? Rádio e TV, Rádio Comunicação TV. Social, Rádio Legal. e TV. Então, estou nessa parte da juventude aí, finalizando a graduação, já inserido no mercado de trabalho e já vivenciando alguns desafios da juventude também. São bem presentes. Né? Terminando aí, quem já foi universitário, quando chega nesses finalmente, já começa. E agora, né? E agora? Pra onde eu vou? Que caminho seguir? Isso mesmo. E quem mais está aí com a gente, Regiane? Fazendo uso das novas tecnologias, a gente vai conversar com o Alex, né? Que não está aqui no estúdio, né? Está lá na casa dele, mas vai participar com a gente também. Olá, Alex, seja bem-vindo. Olá, tudo bem para todo mundo aí? Tudo na paz do Senhor. Isso mesmo, eles já se apresentaram aqui, Alex. Se apresentem para nós também. O que você faz? O que você é? Que já estudou? Então, eu sou o Alex, sou natural de Cantagalo, interior do Rio de Janeiro. Olha, gente boa. Já sou formado em filosofia, psicologia e atualmente estudo pedagogia.
Tenho 32 anos, já não sou tão jovem assim, mas eu venho de um contexto onde eu saí do mundo do crime, entrei para dentro da igreja, já fui seminarista e hoje estou aqui com vocês. Uau, tem bastante história. Então você já está na nossa roda de bate-papo. Eu vou sentar ali e a gente vai conversando. Isso mesmo. E olha, vamos partir, né, iniciando esse nosso bate-papo, depois dessas apresentações que nós tivemos. A nível pessoal hoje, né, nós queremos falar sobre a sociedade, mas não tem como nós nos colocarmos à parte dela, porque nós estamos, como já disse, inseridos nela. Vocês, na vida de vocês, um dos dilemas que vocês hoje vivenciam ou vivenciaram e já superaram, ou um desafio, ou pode ser, como o Augusto já citou aqui, alguns temores que começam a surgir, dentro da realidade que hoje vocês estão inseridos, quais são esses dilemas e esses desafios que vocês podem compartilhar com a gente? Vamos lá, todos aqui muito educados, né, gente? Passando a vez um para o outro. Vamos lá. Então, eu já tive, assim, bastante experiência nessa parte de mãe, né? Essas complicações que a gente tem na juventude, sendo mãe, jovem, pela questão de trabalho, de algumas pessoas que ainda têm aquela visão de, nossa, mas tão jovem, realmente jovem, mas o mundo ainda Entender tudo isso, né? É um pouco complicado. Sim. Então, foi nessa parte que eu mais tive... De você, né, na sua juventude, hoje, encarar esse, como eu disse, é um lindo desafio de ser mãe, né? Tem, claro, suas responsabilidades todas, né, Sim. envolvendo. E aí, bastante responsabilidade. conciliar isso, né? Porque você tinha ou tem, né, projeta algo, você estuda, estava estudando, você teve que abrir mão de algumas coisas? Sim, eu trabalhava... E estava com planos de voltar para a faculdade, já tinha entrado, já tinha saído, essa coisa de jovem confusa mesmo. Já estava com plano de voltar para a faculdade, acabei engravidando e resolvi deixar o trabalho. Sim. Ela tem 1 ano e 2 meses e eu estou só nessa de ser mãe em casa mesmo. Mas eu voltei para a faculdade, agora eu faço comércio exterior. Legal. Então eu estou conseguindo conciliar, mas... Deixa dos desafios, né? Desafio. Por isso que a igreja orienta muito também, né? Nessa questão também da maternidade, né? Da maternidade e paternidade responsável. Porque, assim, é muito lindo, né? Ter um filho, mas acarreta também muitas coisas. Então, a pessoa precisa estar, de fato, preparada, né? Esse é o grande detalhe da gente seguir o que a Bíblia manda, né? Porque eu sou mãe... Não sou casada, e então a gente não tem esse preparo não estando casada. Sim, não tem o outro para ajudar, né? A gente tem a família pai e mãe por um motivo, né? Mas a responsabilidade maior é sua e você acaba não tendo com quem dividir, né? Exatamente. E aí tem que se reprogramar toda a sua vida, os seus sonhos. Sai tudo do trilho. E não de uma forma negativa de jeito nenhum. A mas maternidade essa reprogramação mesmo. É a coisa mais incrível que acontece no mundo, assim, para uma pessoa, mas é difícil. Sim. Não tem outra palavra. Sim. É lindo, mas desafiador. É difícil. E você, Augusto? Vamos lá. Bom, eu acho que como jovem, dessa minha... que ainda estou indo, passagem, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem acho que se aceitar enquanto jovem, principalmente nas suas escolhas em relação, vamos supor, à questão da universidade, da faculdade, qual área você vai cursar, qual caminho você vai seguir. Você teve muita dúvida? Eu tive um pouquinho, mais ou menos assim, mas em relação aos meus colegas, eu senti assim, muito essa dúvida em relação a isso. Eu queria ir para artes cênicas, mas aí eu fui indo para o lado da comunicação até chegar no rádio e TV. Então, assim, eu não distanciei tanto, mas hoje eu consigo me realizar nessa área. A gente vê que muitos jovens têm essa dificuldade. E também a questão também de você assim, saber que você pode passar por outras etapas, sem ser da faculdade, para você saber se é realmente aquilo que você quer, é esse caminho que você quer seguir. Então, é isso que eu percebo. Porque tem uma pressão muito grande de que você tem que fazer uma única escolha, e essa escolha ela ser assertiva, ela ser certa. E isso para um jovem, que assim, você acaba de completar 18 anos. Se encontrando, né? Se encontrando. Tem aquela questão de contribuir, muitas das vezes, com a renda familiar da casa. E você também tem a responsabilidade de você se reconhecer enquanto estou quase no mundo adulto.
e também já sair escolhendo uma graduação, então acho que é muita coisa É um para desafio. você decidir tudo num momento só. Então, E existe aquela cobrança, né? O que é que você quer ser para sua vida inteira, Exatamente, né? E aí acho que é isso que dá esse medo, né, no jovem, né? Fazer esse compromisso assim Tanta opção definitivo. hoje em dia, né? É, a E tantas diversidade, coisas no leque, a gente, nossa, eu preciso. E se eu não gostar? E como que vai ser? Né? porque muitas das vezes até o próprio berço familiar, né, muitos jovens não encontram isso. Por exemplo, no meu caso, quando eu falei que eu queria ir para a área da comunicação, para a área das artes cênicas, ou até mesmo a área que eu pensei que era o marketing, minha família falava assim, mas isso vai te dar algum retorno futuramente? Porque os pais têm aquela preocupação mesmo. Claro, própria, né? Né? Mas- De que o filho ele siga um caminho que seja próspero para ele, para que ele faça um bom investimento. Então, eu encontrei uma resistência em relação a isso. Mas eu fui seguindo e fui indo, correndo atrás. Comecei pelo curso técnico, fui conhecer Pra poder ir também. descobrindo, né? Isso. Você falou algo muito interessante. Vamos conversar agora. Alex, é Alex. sua vez agora, hein, cara? Vamos lá, a gente quer saber Olá, agora dos seus tudo bom? dilemas. Deixa eu te contar uma coisa muito interessante, eu Rapaz, lembrei. são muitos. Oi, pode falar, depois eu conto. Vai lá, conta aí pra gente. Então, são muitos, assim, né? A minha família, meu pai e minha mãe se separaram quando eu ainda era muito novo, né? E eu acabei entrando na droga também muito novo. Hoje em dia, eu acredito que tem um pouco de consequência por isso. Eu comecei a usar droga com 12 anos, né? E usei droga até os 25, quando eu tive a oportunidade de conhecer a Deus por meio de um retiro desses de impactos que são normais, né? Que por aí acontece. E depois, já vim do retiro, um ano depois já entrei no seminário, fiquei 4 anos no seminário, depois saí, aí já veio o dilema que tinha que namorar, ou não, e aí tinha faculdade, tinha tudo aquilo. Eu, na questão de faculdade, fui muito protegido porque eu fiz as faculdades todas dentro de um âmbito religioso, que foi dentro do próprio seminário, então foi muito fácil isso para mim. Mas eu observo que o grande dilema e hoje, conversando com muitos jovens, o grande dilema que o jovem enfrenta hoje, na minha opinião, não entender muito bem como funciona a questão da liberdade. Certo. O que é ser livre e o que não é ser livre? Né? Hoje em dia você chega para um jovem e fala para ver a castidade, ele vê na castidade a escravidão e o sexo desregrado a liberdade. Então é muito difícil o jovem Esse hoje conceito, entender né? muito bem o que é essa liberdade. Né? É interessante, né, Alex? Porque unificando aquilo que foram as respostas, a gente percebe o quê? Que existe, por vezes, essa pressão externa, como bem foi trazido aqui, mas também uma pressão interna nossa, né? Nós vamos nos cobrando, nós vamos nos exigindo que eu tenho que ser o melhor, e claro que eu preciso lutar por isso, né? Mas nessa busca aí de querer satisfazer aquilo que são os meus anseios e o anseio daqueles que me cercam, então imagina, né? Esse conflito que vai gerando dentro da gente que não é tão fácil gerenciar. E aí, claro, e buscando a liberdade sempre, eu quero ser livre, então eu quero ser livre para fazer minhas escolhas, aquilo que eu quero para minha vida, mas eu não tenho segurança para fazê-las. São muitos os dilemas. É por isso que em um bloco a gente não esgota todos esses dilemas, e por isso que no próximo bloco nós continuamos esse assunto, mas com mais uma presença, por isso que já tem um puff reservado. Uma situação engraçada que eu disse foi na escolha do curso. Quando eu estava para escolher o curso, tinha uma amiga minha que estava muito em dúvida, ela não sabia se ela queria a área da saúde, se ela fazia fisioterapia ou enfermagem. A gente chegou no correio que fazia as inscrições naquela época ainda lá, e ela não sabia. O que eu fiz? Olha que amigo incentivador. Eu peguei um copinho de plástico, coloquei enfermagem, fisioterapia, balancei e falei, tira, irmã, vai dar certo, vai lá. Super Ela teste tirou vocacional. fisioterapia, tá até hoje bem formada, tá aí feliz, realizada na profissão dela, né? Gente. Às vezes umas ajudas dessas colaboram. Todo mundo precisava de um amigo como você para esse teste vocacional. Isso, teste vocacional no copo plástico, né? Bom, gente, o intervalo é rápido e a gente já volta com o nosso assunto aqui, porque como você viu, tem muita coisa pra gente desdobrar aqui, porque são muitos os dilemas e as realidades que nós, como jovens, estamos inseridos. Não sai daí que a gente volta já. Todo meu ser quero espalhar o seu amor aonde quer que eu vá, nada no mundo pode me parar. Revolução Jesus, estamos de volta e o tema da vez é Juventude e a Igreja. Você que é jovem, faz parte da igreja, o que você espera dela? O que a igreja espera de nós, jovens? Nós temos o nosso espaço e é por isso que a discussão aqui já rolou no primeiro bloco e a gente continua. Estamos aqui eu, Rejane, DJ Galvão e com a presença da Ana Luísa, o Augusto e o Alex, que está aí via Skype com a gente, falando sobre os dilemas atuais que nós, jovens, enfrentamos. E agora, para agregar, acrescentar e contribuir concretamente, nós queremos chamar ele, que é um jovem padre. Vem para cá, Padre Sidney. Falei no certo nome?
Opa, sua bênção, padre. Seja bem-vindo à Revolução. Obrigado, agradeço a acolhida. Por favor, aqui nós temos Obrigado. um puff já reservado para o Bem-vindo, senhor. padre. Eu disse jovem padre porque, literalmente, em idade, o senhor vai ter que contar aqui pra gente quantos anos o senhor tem e quanto tempo de padre. Muito bem. Padre Sidney, da Arquidiocese de Aparecida. Tenho 11 meses de padre, Olha de ordenado. só. Ainda não tenho nenhum ano, vou fazer um ano de padre, com a graça de Deus, em novembro. Tenho 30 anos de idade. A gente comentava Super ali jovem. que, segundo as estatísticas, já saiu fora desta idade juvenil que as pessoas dizem, não? Mas pra eu me nós considero não, pra ainda nós um o senhor tá jovem. dentro. Tô com 3.2, super jovem, me sinto. Exatamente, é isso aí. Lá na Arquidiocese da Aparecida trabalho na paróquia de Santana, lá em Roseira, como vigário e sou assessor da juventude. Bacana, obrigado por aceitar nosso convite, padre. Eu que agradeço. E antes, a gente quer decorrer aqui, o senhor já acompanhou o nosso primeiro bloco, mas o que um jovem padre tem como dilemas, com todos os seus desafios, né? Tem uma vocação, tem uma missão, tem muitas responsabilidades, e o senhor ainda é um jovem, literalmente, e um jovem padre. Exatamente, essa é uma pergunta difícil, porque, por incrível que pareça, os padres, ainda os padres jovens, têm muitos dilemas, muitas coisas que eles mesmos se perguntam e também que a sociedade perguntam a ele, a igreja perguntam aos padres jovens. Eu, particularmente, fico pensando como animar, como renovar a esperança, o vigor das pessoas, sejam elas jovens, daquelas que já têm um pouco mais de caminhada na igreja. Como manifestar essa alegria, esse amor de Cristo por nós. Porque Certo. Cristo tem um amor de predileção por nós. E eu, com o meu ministério, busco sempre tentar manifestar esta realidade, essa verdade do amor de Deus. E não é muito fácil, não, porque Desafiador. as pessoas questionam, falam, mas como me ama desse jeito, me permitindo com que eu viva isso, nesta situação. Aí eu me pergunto, como? Através da minha vocação, sendo eu jovem, ainda não tenho muita experiência, como eu posso ajudar, iluminar, com que eles se encontrem com esse amor tão profundo? E a gente tem aqui a presença do padre justamente para demonstrar, claro, além da experiência pessoal dele, é que de fato a igreja, ela tem sim um olhar. Nós trouxemos aqui a realidade do sínodo, né? Trazendo a temática dos jovens, mas também aqui a realidade de que, frente a esses dilemas, a igreja hoje ela se preocupa. E é por isso que eu quero aqui, até no intervalo, Augusto trouxe uma coisa interessante aqui, sobre um dilema a nível emocional que você falou, né, Augusto? Sim, essa questão da pressão que o jovem sofre vai também pela questão interna, como você bem colocou, onde a gente desenvolve ansiedade, muitas vezes depressão, questões emocionais que se levam para a vida toda, porque na questão da adolescência, a gente também está se formando enquanto adulto, enquanto cidadão, a gente está formando ainda a nossa concepção, o nosso senso crítico. Sim. Então, essas questões emocionais, quando leva para o restante da vida, isso impede muitas vezes de você seguir caminhos que poderiam ser prósperos e até cursar a faculdade, persistir nos seus sonhos, né? Sim. No discurso de abertura, do Papa, ele vai falando sobre essa realidade, sobre a falta de esperança no jovem, E ele até aconselha, os bispos a darem essa bênção para os jovens, essa bênção de esperança, para que os jovens, porque a partir da esperança é que a gente começa a sonhar e a gente pode se projetar e ter outras atitudes, É mais ou menos isso. Exatamente. E essa ansiedade, esse descontrole emocional que hoje nós percebemos na sociedade, na juventude de modo especial, é fruto de um mundo muito frenético, muito rápido, que tudo muda em frações de segundos. Hoje a gente conhece uma coisa, uma tecnologia nova, e logo amanhã já surge outra. Não dá tempo para a gente assimilar, entender, compreender. E o jovem que está numa fase de transição ainda não saiu da adolescência totalmente, mas não é um adulto formado, acaba se perdendo emocionalmente na sociedade. E, como consequência, a esperança fica lá embaixo, ou ela nem é vivida, nem esperada, não? Porque não dá. Diante de uma coisa que muda tão rapidamente, como olhar com esperança? E administrar tudo isso, Aí procura-se uma segurança, Até combina, rima com a palavra. Eu procuro uma segurança, aí eu vejo uma instabilidade, por vezes, dentro da minha própria casa, Ou aqueles que estão ao meu redor, acabam não sendo esse respaldo que o jovem precisa para poder decidir, para poder refletir, E aqui nós temos o exemplo que o Alex trouxe pra gente, Alex? Que muito novo, você entrou na drogadição, Você logo era um adolescente ainda e ficou durante muitos anos aí. Alex, é um dilema que muitos hoje com certeza continuam a vivenciar, Os índices apontam para isso. Mas o que fez o jovem Alex entrar nesse mundo
buscar a drogadição. Por que você foi hoje, claro, depois de vivenciar essa experiência, que reflexão você consegue fazer da sua inserção no mundo das drogas? Então, assim, a coisa mais importante que eu vejo é que há uma pressão do mundo muito grande sobre o jovem para que ele seja alguma coisa, né? E muitas vezes o jovem está recebendo um monte de informação, como o padre disse aí, e ele não sabe assimilar aquilo, e ele tem que mostrar para o mundo que ele é forte. E muitas vezes a droga dá essa sensação para a gente, da sensação que a gente consegue vencer o mundo usando droga, porque a gente é poderoso, porque a gente é livre, e a gente entra por esse mundo e muitas vezes, já é conhecido por todos, não dá tempo de voltar, né? Eu tive essa graça, Deus, graças a Deus me resgatou, mas é esse dilema. É um mundo que exige muito de um jovem que ainda é fraco, que não tem capacidade de assimilar tudo aquilo, e muitas vezes essa droga dá a sensação para ele que ele é capaz de vencer esse mundo, sabe? Então, a gente tem que, o mais rápido possível, mostrar para o jovem com a nossa vida que viver em Deus é o que dá essa força, sabe? Sim. Porque muitas vezes o jovem olha pra gente e não consegue olhar na gente que a gente já encontrou essa felicidade que a gente prega, sabe? A nossa vida não mostra a felicidade que a gente prega. Então a gente precisa urgentemente mostrar pro jovem que não, ó, ser de Deus é bom, não precisa de droga, não precisa de nada disso, porque você é forte internamente. A palavra de Deus já diz, né? É maior que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Isso que você disse trouxe um ponto crucial, né? Nós procuramos saber quem nós somos no mundo, né? Quem eu sou. Acho que essa clareza de identidade, quando ela acontece, faz com que de fato faça escolhas mais acertadas. Mas é uma busca. E para mim buscar, eu vou fazer muitas escolhas e por vezes muitas escolhas que vão comprometer a minha vida, né? Isso mesmo. E Ana Luísa, né? Com certeza. Da mãe jovem, né? Qual é o seu maior dilema? A gente já citou alguns aqui, mas para você, assim, qual é o maior dilema? Assim, você tem essa preocupação com o mundo que a sua filha vai ter? Olha, é uma coisa, assim, quando eu engravidei, eu não me preocupava muito com as coisas ao meu redor. A gente tá nessa de ser jovem, a gente quer se divertir, a gente quer conhecer todo mundo, fazer um monte de coisa e, como dizem, causar, né? Então, quando eu engravidei, foi um momento, assim, que eu me encontrei com Deus. Eu tive uma gravidez complicada, tive um monte de problema. Então, e foi um momento que, assim, eu vi pela internet, assim, que é uma janela para o resto do mundo, né? Que muita coisa começou a cair, praticamente cair, né? De acordo com a crença católica, muita coisa que a gente não... Como que eu posso dizer? Não acredita, não... Né? E eu fiquei pensando como que eu vou criar uma criança, uma menina, num mundo como está acontecendo hoje. E eu que estava nesse mundo, né? Então, esse para mim é o maior dilema. E você consegue, assim, hoje, né, com esse dilema, entender, assim, que era uma preocupação da igreja quando ela fala sobre a castidade, ela fala... Isso, assim, hoje foi faz muito rápido. Essa você. ficha caiu, assim, muito rápido. E quando eu fui ter a minha filha, a enfermeira falou para mim assim, quando ela nascer, não vai nascer só ela, vai nascer você como mãe também. Que bonito. E isso foi, assim, muito real, foi muito rápido. Apesar de um trabalho de parto longo, foi uma coisa muito instantânea. E a gente, sim, eu e o pai da minha filha, a gente vivia nessa questão do mundo e, de repente, a gente se viu nessa realidade nova e querendo mesmo buscar mais a Deus. Porque não adianta a gente querer falar para ela uma coisa, ler os livrinhos, porque tem a Bíblia infantil e ler, mas ela tem que ver na gente também, né? Ana Luísa, que bonito, assim, né? A gente aqui presenciando o seu testemunho, a sua partilha, de ver. Claro, né? Aconteceu isso, não estava programado, porém não é o fim, né? A partir disso tudo, nasceu, portanto, uma nova vida. Hoje você encontrou, hoje você consegue fazer uma releitura. Eu acho que isso é o bacana, né, padre? Quando a gente, frente aos acontecimentos, dilemas, desafios, às vezes escolhas que nós fazemos que não são tão acertadas, mas não é o fim. E existe a esperança ainda aí, né? Exatamente. E esta é a forma de Deus agir. Deus, do nada, cria tudo.
Deus do nada criou esse mundo que a gente contempla todos os dias, quando acordamos, quando estamos caminhando. Às vezes de um erro nosso, ou de uma falha, vamos assim dizer, Deus tira um acerto, Deus renova as coisas, nos dá novas oportunidades e nos mostra o caminho correto. Por um momento que eu pensei que fosse o fim para mim, né? Foi o começo. realmente o começo da minha vida. Porque foi onde eu encontrei o sentido de tudo, que essa vocação que vem realmente de Deus, não tem como falar outra coisa, de ser mãe, é o sentido da minha vida. Encontrou. Uma jovem mãe que agora testemunha com certeza muitas, né, jovens hoje também podem estar na mesma realidade ou, para não vivenciar, quem sabe, isso tão precocemente, hoje pode pensar através do seu testemunho, né, peraí, eu posso esperar. E a igreja como mãe nos orienta, aquilo que a Regina trouxe, achei muito interessante. Depois que a gente vivencia, a gente vai tocando nas realidades, nossa, então a igreja, na verdade, não estava me privando, ela estava me orientando, né? Ela estava me conduzindo como uma mãe conduz um filho, e nem sempre o filho entende. O filho às vezes bate o pé, tem coisas que a gente não concorda, é assim. Mas, na verdade, o intuito é sempre esse, né? Não, exatamente. A igreja nunca quer nos proibir nada, porque existem coisas que são próprias da nossa natureza humana, criadas por Deus, mas a igreja quer nos orientar. Nem sempre nós caminhamos perfeitamente bem sozinhos, e não vamos caminhar bem sem o auxílio de uma mãe, sem os cuidados de uma mãe. E a igreja tem esta responsabilidade. Cristo confiou a ela isso, nos orientar. Quando ela dita uma norma, ou nos aconselha alguma atitude, alguma conduta, não é para privar a nossa liberdade, mas é para que nós possamos viver melhor a nossa liberdade, a liberdade que Deus nos deu, sem estar preso às coisas que passam e às vezes não são tão boas assim. Viver melhor, né? Essa é a palavra. Bom, nós temos aqui o exemplo de um padre jovem que está conversando conosco, mas ele não é o único, né? Existem muitos padres que têm iniciativas muito bacanas, pensando literalmente no jovem. E é por isso que agora nós queremos conhecer aqui, ó, eu vou dar uma voltinha aqui, me segue aqui. A gente vai conhecer aqui a experiência de um jovem padre que teve uma inspiração muito interessante e que foi ao encontro de jovens. Jovens que estavam aí nas quadras da vida, né? O esporte é algo tão presente na vida de nós jovens, e ele lançou aí um lindo projeto de evangelização, que é Jesus na Quadra. Falei certo? Beleza. Então vamos lá conferir esse belo projeto. Olá, tudo bem? Eu sou o padre Odirley Fernandes, sou pároco na paróquia de Santo Antônio, na cidade de Arapeí, diocese de Lorena. É uma alegria estar participando do programa Revolução Jesus. Esse é o projeto Jesus na Quadra. Sim, é um projeto muito bacana, onde eu faço um momento de sadia convivência com os jovens, um momento de encontro, partilha, é muito bacana. E esse projeto começou a partir de uma necessidade, de um chamado que o Papa Francisco tem feito para a igreja. Uma igreja em saída, que vai ao encontro da necessidade das pessoas e principalmente dos jovens. Nós estamos num tempo muito bacana, estamos aí no sínodo para a juventude, então nada mais propício do que essa realidade. Sou formado em Educação Física e aí eu me perguntava, mas por que eu vou fazer faculdade de Educação Física? Por que me formar em Educação Física? Eu descobri uma vocação muito bacana. Eu descobri, e Deus colocou no meu coração, uma verdade muito legal, em que eu preciso cuidar das pessoas de forma integral, tanto do corpo quanto da alma. Por isso surgiu o projeto Jesus na Quadra, onde cada uma dessas crianças, onde cada um desses jovens é Jesus. E eu acolho e amo cada um deles, na pessoa de Jesus. Ir ao encontro. Não começou assim, nós temos hoje um espaço bem bacana, mas começou, eu fui ao encontro deles no local onde nem havia, era terra, nós jogávamos bola na terra, jogávamos vôlei num campinho de terra. Começou lá, e lá eu já comecei a acolher os jovens, lá eu comecei a ouvi-los, lá eu comecei a participar dos seus dramas, das suas dificuldades e partilhar com eles. É um momento muito especial. Jesus na Quadra é Revolução Jesus. Revolução Jesus é Jesus na Quadra. Um grande abraço para todos vocês e sejam bem-vindos a conhecer o nosso projeto aqui na cidade de Arapeí. Deus os abençoe e lhes guarde. Amém, gostei dessa dobradinha aí, ó. Revolução Jesus é Jesus na Quadra, Jesus na Quadra é Revolução Jesus.
Gente, no decorrer de toda a história da igreja, é lindo de perceber as inspirações que o próprio Espírito Santo vai suscitando no coração de pessoas que estão abertas, colhem esta inspiração e transformam em uma via, em um meio de evangelização, como nós bem vimos. Obrigado, Padre, valeu mesmo. Quero trazer aqui, Regiane, algumas respostas, né, do card que a gente lançou. O que você espera da igreja? Eu vou trazer aqui algumas respostas e depois, no próximo bloco, o Padre vai comentar. Por exemplo, uma das respostas foi essa. Não espero nada, mas de Deus espero tudo. A Rose Terra Moreira disse: acolhimento, aconselhamento, preocupação e ajuda aos fiéis em suas necessidades temporais e espirituais. Eu espero um clima de família, de profundidade, ao passar a palavra de Deus, transparência das obras e pastorais. A Selma Estevão também trouxe aqui sermos mais carismáticos e solidários. Que bacana, ela se inseriu, né? Eu sou a igreja, então é sermos aqui no plural, sermos mais carismáticos e solidários. E mais uma resposta aqui pra gente, da Marta Comendonça. Eu peço a Jesus que a Santa Igreja acolha e ajude as outras formas de vida. Os animais precisam da igreja para que não sejam usados como coisa, ingredientes ou mercadoria. Também entrou os animais aí na parada, Padre. Depois a gente vai falar sobre isso. Tá bom? O pessoal está participando aqui. Quero agradecer a participação de cada um. E quero, por falar em participação, chamar aqui de novo o nosso brother, que está aqui por Skype. Alex! Dormiu aí, mano? Atento, ó. Diga. Pensei que tinha dado uma cochiladinha aí. Ô, Alex... A gente está indo aqui para o fim do nosso segundo bloco. E o que você tem a dizer agora para nós jovens que aqui estamos e para tantos jovens que nos acompanham? Como que você lida pessoalmente com os seus dilemas, com os seus desafios, sejam eles internos ou externos? Essa pergunta eu começo lançando para você aqui, depois vou lançar para os nossos dois irmãos que estão aqui também no estúdio. Como você lida com esses dilemas, esses desafios que são constantes e crescentes na vida de um jovem? Então, hoje, desde o mais simples ao mais complicado, eu sempre procuro meu diretor espiritual, né? Não importa se é uma coisinha simplesinha que seja, eu pergunto ao meu diretor espiritual. Frequento o máximo possível as Santas Missas, né? Gosto de rezar meu terço, rezo a liturgia das horas, uma prática que eu tive no seminário e mantive, né? A oração, então, é constante na minha vida. E hoje eu tento o máximo possível me aproximar de bons amigos. Certo. Porque eu tive muito más companhias naquela época e hoje eu tento me aproximar o máximo possível de boas companhias. Bons amigos que rezam por mim e rezam comigo. E que eu rezo por eles também. Essa é da maneira que eu resolvi para resolver. Legal, tem um respaldo aí, né? Uma busca espiritual, da sua dimensão espiritual e no concreto, né? As amizades, as pessoas às quais você está próximo. Bacana. Grande, obrigado, viu? Valeu mesmo pela sua participação. Muito obrigado a vocês, viu? Fiquem com Deus, viu? Valeu mesmo. Deus te abençoe aí nos seus dilemas, né? Que são nossos dilemas, para que a gente consiga permanecer firme. Valeu. Amém. Augusto, como é que você faz? Conta aí pra gente o segredo, administrar esses dilemas aí que batem na nossa porta constantemente. É uma pergunta bem difícil, mas com tantos desafios que a gente acaba vivendo enquanto jovem, os que eu já passei e os que eu estou passando, uma coisa que eu aprendi nesse tempo é assim: quando o seu espiritual está forte, o resto a gente dá conta. Então, eu faço isso associando a cuidar do meu espiritual, a ter essa relação próxima com Deus e também relacionada também a outras coisas, multiplicar os talentos que a gente tem. Legal. Um deles que eu gosto é de estar escrevendo, colocando para fora as minhas ideias, estar exercitando isso. É uma forma de eu pegar e associar, respirar, fortificar o meu espiritual e seguir com os desafios que eles são uma constante na nossa vida, né? Não tem como fugir. Bacana. Ana Luísa, qual é a receita mágica aqui? Olha, receita mágica não é... Não existe, sim, né? Não é fácil. Mas não tem outra coisa a não ser relacionamento com Deus mesmo, né? Eu costumo falar que depois que eu virei mãe, eu descobri uma forma melhor de amar a Deus, amando a minha filha, porque foi essa tarefa que Ele me deu. Então, enquanto eu estou cuidando dela, eu estou fazendo o que Ele me mandou fazer, eu consigo ser mais forte e sempre buscando a Deus, rezando, que é o alimento da alma. A gente tem que
É um respaldo Então, espiritual mesmo que a gente precisa, realmente. né? E é notório isso, né? Na fala de vocês, na fala do Alex, e também a gente pode comprovar, né, Regina? Isso mesmo. Bom, a gente quer agradecer aqui a Ana Luísa, Augusto, obrigado, viu, pela presença de vocês. Padre, a gente não vai se despedir ainda, O senhor fica. que nós temos um próximo bloco ainda. Mas obrigado, viu, pela partilha de vida que tanto nos edifica. E quando a gente fala de vida, tem outra conotação, tem outro sentido, né? Não é teoria, é vida experimentada. Obrigado. Isso mesmo, muito obrigada. Intervalo rápido, Regiane? Intervalo rápido e a gente volta com mais. Voltamos, falamos que era rapidinho, né? Estamos aqui falando sobre a juventude e a igreja. E nos 2 primeiros blocos, nós levantamos esses dilemas, né? E agora a gente tá aqui, continua com o Padre Sidney para resolver esses dilemas, Padre. Você precisa resolver todos os padres. os dilemas da Com a graça de juventude. Deus, sobre as perguntas, não, os dilemas da nossa juventude. Isso mesmo. E a gente estava comentando, né, que o Papa, né, Francisco, ele se preocupa muito, né, com a juventude, né? Tem até aquele livro, né, Deus é Jovem, né? Porque ele fala disso mesmo, que Deus vai ser jovem porque o jovem é a igreja. Exatamente. E o Papa Francisco tem tomado essa realidade da juventude como algo marcante do seu pontificado. Ele tem sido a voz das nossas juventudes, dos nossos jovens que hoje estão gritando, pedindo por ajuda. E a igreja, como dizíamos nos blocos anteriores, é mãe. E na pessoa do Papa Francisco também quer nos escutar a juventude e oferecer a ela uma resposta. O que a igreja faz constantemente é oferecer a nós respostas aos nossos dilemas. E como a juventude é aquela fase em que perguntamos muitos, questionamos muitas coisas, a igreja tem sim o que dizer, o que orientar a nossa juventude. Isso mesmo. E não é apenas um discurso do Papa, né? A prova disso é o sínodo, né, que ele convocou, né? Tem lá mais de 200 bispos reunidos, né, por 2, 3 semanas para discutir a problemática da juventude. Exatamente, é uma coisa bem concreta e é um tempo de graça que nós, jovens, e que a igreja está vivendo. Essa congregação dos nossos bispos, com o nosso pastor, o Papa Francisco, e também com os jovens, porque o sínodo também está acontecendo graças aos jovens que abraçaram essa questão, esta vontade de buscar novos horizontes. Lá em Roma, tem muitos jovens que estão também ajudando a igreja a ver, a pensar, a descobrir um novo horizonte pastoral, na fé, na esperança para os nossos jovens. Ô padre, mas então pra gente, o que literalmente é o sínodo? Por que ele acontece, claro, e quando ele acontece, porque já aconteceram vários, né? Como é que é o critério para que se convoque um sínodo? Exatamente, é diante de uma realidade da igreja, quando a igreja precisa dar resposta a uma situação social, a uma situação que o ser humano está vivendo e que por si só não consegue encontrar uma resposta, a igreja vem em auxílio. Então o Papa Francisco convoca os bispos de todo o mundo, faz uma consulta aos bispos sobre os temas a ser tratados e depois eles se congregam em Roma para discutir, para tomar novas orientações. O mais interessante é que hoje em dia os sínodos não ficam somente restrito ao Papa e aos bispos, mas também se abre para os fiéis leigos, como houve o sínodo da família, foram 2 que antecederam o sínodo da juventude, e hoje com o sínodo dos jovens, que também conta com a participação dos jovens. Né? Olha, a igreja inserida, a preocupação da igreja com o contexto da sociedade, do ser humano, isso é mais uma prova de que sim, a igreja se preocupa conosco. E por falar em Papa Francisco, eu preciso aqui compartilhar com vocês que eu tive um encontro com ele agora nos últimos dias. Desculpa, claro, né? que tinha mais ou menos umas 5.000 pessoas junto comigo nesse encontro, mas era pra mim o encontro era nosso, aí vieram muitas pessoas pra esse encontro nosso, tá Eles entendendo? não ia perder a oportunidade, né? Aí eu abri espaço também pra outras pessoas, Já que né? ele vai se encontrar com o sinal de Thiago, comunhão. eu vou lá também. Claro, ia ser muito egoísta da minha parte eu viver esse momento sozinho. Então tinha muitas pessoas ali juntos. E vocês vão conferir um pouquinho. Eu tive a honra, né, e o privilégio, juntamente com a Edna, que é membro da comunidade de Canção Nova, lá da Missão da França, nós fomos convidados a participar do Congresso Internacional da Universidade Pontifícia Salesiana.
justamente por causa do Sínodo dos Bispos. Então ali foram levantadas várias questões para ajudar na reflexão, né, inserindo nessa realidade hoje que a igreja está voltada de maneira muito concreta para a juventude. Então nós tivemos o privilégio de participar lá e eu compartilho com você um pouquinho do que foi essa nossa participação no Sínodo e esse nosso encontro com o Papa que estava esperando a gente lá há muito tempo. Aí, vai. Revolução Jesus! Estamos eu aqui, Thiago Marcon e minha irmã Edna Carvalho. Diretamente de onde, Edna? Roma, Vaticano. E o que a gente veio fazer aqui, Edna? Deixa você contar pra gente. Viemos participar do Congresso Internacional dos Salesianos, mas de forma bem prática. Isso, concretamente. Estamos aqui representando a Canção Nova e vamos falar da nossa experiência usando as mídias sociais, como que a gente colabora na evangelização jovem e na ajuda que o jovem tem frente a tantas escolhas que ele precisa fazer. Gente, ali, olha lá. Olha o papo aí, ó. Ai, que lindo! Revolução Jesus, nós estamos agora chegando aqui na universidade onde vai acontecer o Encontro Internacional Salesiano. Estamos aqui de mala e cuia, Edna mais com mala do que cuia, eu também. E quem veio junto aqui, ó? Nossa, irmão de Roma, Josiana e Luana. Neanche se viene, usciamo la sera, viene qualche ragazza. Sì, una terza parte. Una parte mancante. Buongiorno! Buongiorno, Edna! Thiago. Foi todo o nosso italiano agora. Segundo dia aqui, começando com tudo, começamos com a Santa Missa, mas onde a gente começou muito bem, né, Edna? Eles trouxeram de forma muito prática aquilo que os jovens vivem e até de forma dinâmica, através de vídeo, de músicas, trechos de séries e, claro, a mensagem do Papa no Sínodo, que ele falava com os jovens dessa questão dessa busca que o jovem tem. E aqui estamos nós, minha gente! Exatamente 13h30 aqui no horário de Roma. É chique falar assim, parece que somos correspondentes, né? Com crachá de imprensa e tudo. Mas olha só que bacana, aqui na noite de ontem foi uma noite muito proveitosa, muito cultural, né? É bem típico dos salesianos, né? Essa questão da arte. Porque ontem nós tivemos um teatro, uma apresentação teatral. Fantástica! Foi muito bom a parte que a gente entendeu, né, gente? Que... E olha só, daqui a pouquinho nós estamos um pouco nervosos que a gente vai fazer a nossa explanação falando sobre a Canção Nova e o uso das mídias sociais e a gente vai tentar passar aqui pra vocês um pouquinho do que vai ser. Vamos lá, Edna? Bora lá! Então quis compartilhar com vocês aí o nosso encontro com o Papa. Claro que ele não pôde dar muita atenção pra gente, porque vocês viram que tinha um pouco de pessoas lá, né? Um número assim que excedeu o que a gente esperava, ele não ia ser indelicado. Mas foi uma oportunidade única como igreja. A gente sente tão igreja, né? Junto, claro, estávamos lá com o carisma salesiano, mas a igreja nessa diversidade de carismas que enriquece, né? E que no passar do tempo, quantos carismas que vão ao encontro da realidade dos jovens. Então, foi uma experiência única. Isso mesmo. E a gente aqui comentou, né, que do papado do Papa Francisco, né, dessa preocupação com os jovens, né? Mas isso não é uma característica só dele. A igreja sempre se preocupou com a evangelização da juventude, né, padre? Exatamente. A igreja sempre buscou cuidar dos jovens de uma maneira carinhosa, com muita atenção. Um exemplo só concreto para a gente ter certeza disso é com o Papa João Paulo II, com as Jornadas Mundiais da Juventude, que vem aí acontecendo cada tempo, reunindo, congregando juventudes do mundo todo, demonstrando essa atenção, este carinho da igreja. É claro que fica forte, através do pontificado do Papa Francisco, esse olhar atencioso para a juventude. E até mesmo porque ele sabe que juventude, família e igreja tem tudo a ver, junto, está em comunhão. E eu não posso pensar em igreja, família, sem pensar na juventude. Por isso também um sínodo dedicado aos jovens em vista do que é o pastoreio, o pontificado do Papa Francisco.
Isso mesmo. E também há 40 anos, né, o Padre Jonas faz esses encontros com os jovens. Inclusive, a gente faz uma atualização dele. Inclusive aqui, você está podendo contemplar diante dos seus olhos o fruto dessa inspiração, né? Sim. Revolução Jesus, mais do que um programa, é uma missão que o padre... Era o título de uma das pregações que o padre realizava nesse encontro com os jovens e que essa inspiração se atualiza, como bem disse a Regiane. E quer se atualizar na sua vida dos dias 2 a 6 de janeiro de 2019, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, onde vai acontecer o grande acampamento Revolução Jesus com o tema... Eu vivo a Revolução Jesus. Isso. E a gente está preparando com muito carinho. A gente tem várias reuniões. Fica ligado nas nossas redes sociais, né? @Revolução Jesus. A gente sempre dá uma pitadinha lá do que a gente está fazendo. Inclusive, toda segunda-feira, às 9 horas, tem live RVJ para você. Eu, Thiago, Jonathan, a gente vai conversar com você. E também você pode nos levar. Se você não pode vir para cá, você pode nos levar até a sua cidade. É só enviar um e-mail agendarevoluçãojesus@cançãonova.com. Tiago, você tem uma dica para nós? Tenho 3 dicas aqui, porque nós estamos falando de igreja. Aqui tem um material concreto de como a igreja se preocupa com o jovem. Já conhecido o nosso amarelinho aqui, ó, YouCat, né? O Catecismo Jovem, que há um bom tempo já está disponível aí nas nossas mãos e que tem sido, de fato, uma fonte para muitos jovens aprofundarem na sua fé e na doutrina. Tá aqui o YouCat. Uma segunda opção que eu trago aqui para você também é o DuCat, que é um dos filhos mais recentes aqui, que aborda para nós, numa linguagem jovem, sobre a doutrina social da igreja. Então tá aqui para você também conferir, numa linguagem acessível para cada um de nós, também você para os seus grupos, para que você possa levar esses subsídios aqui para o pessoal, para a juventude. E por fim, apresenta aqui a Bíblia Jovem, que de maneira bastante ilustrativa, didática. Aqui estão um dos principais textos da Sagrada Escritura, numa linguagem, ou melhor, numa diagramação jovem, né? A linguagem da Bíblia é a mesma, essa a gente não muda, mas uma diagramação atrativa, onde você também pode conhecer, tá bom? Loja.cançãonova.com para você adquirir estes. Tem um livro aí também, Thiago. Mais um, eu vou mostrar todos aqui. O Jesus pediu para mostrar todos os livros que estão aqui na nossa estante hoje, então segura aí, ó. Esse livro aqui é lançamento, ó. Adolescente de quase tudo um pouco. Eu tive a oportunidade também de contribuir em um dos capítulos aqui, foram vários autores que escreveram para este livro, então também está aqui uma dica super bacana para você levar aí para o seu grupo de perseverança, de catequese, você que também é catequista, para ficar por dentro, tá bom? loja.cançãonova.com. E depois de falar tanto de livro, dá uma baita sede na gente, né? Isso mesmo. E é por isso que a gente toma aqui, ó, água Canção Nova. Como a gente quer falar aqui, graças a Deus, uma fonte de água pura e límpida, né? Você também pode se tornar um revendedor. Aqui no GC, tá passando o endereço para você conhecer melhor. Isso mesmo, é só em água.cançãonova para você ter mais informações. Padre, mas vou... A gente só se trata aqui nos bastidores com água Canção Nova, não é outra água não, Não né? aceito outra água, só Canção Nova. Padre, mas a gente perguntou, né, nas redes sociais o que o jovem espera da igreja. Né? Mas assim, o que a gente pode esperar deste sínodo? Olha, com certeza desse sínodo, muitas novidades para a nossa juventude. Um horizonte amplo, infinito, como é o nosso Deus. E com certeza novos horizontes pastorais, porque a preocupação da igreja, e de modo especial neste sínodo, é para descobrir novos caminhos pastorais, com as pastorais da juventude, com os grupos carismáticos de jovens, como inserirem eles na vida, no dinamismo da igreja e também como eles podem colaborar na edificação do nosso mundo. E com certeza também os jovens podem já ficarem cientes de que a igreja vai esperar muito deles. E que a igreja, a mãe igreja, espera sim da nossa juventude. E a primeira coisa que ela espera é que eles sejam protagonistas de um novo mundo. Protagonistas de um novo horizonte, de uma nova história. Por que não? De um novo rosto da igreja. Já que o Papa Francisco disse que Deus é jovem, e ele disse isso porque Deus tem a capacidade de renovar, de fazer novas todas as coisas, o jovem, também com a sua vida e missão, tem essa capacidade bonita de renovar, de fazer tudo novo, de transformar as coisas e a nossa sociedade também. Gente? A
igreja É que lindo. conta com o jovem, nós contamos com a igreja. Eu quero pegar aqui um link de um comentário que veio aqui antes, até para o padre comentar, né? Uma das respostas foi: o que você espera da igreja? É a pergunta. Nada. Eu espero de Deus, né? O que dizer diante disso, né, padre? Porque, por vezes, a visão da igreja, infelizmente, está um pouco deturpada, até mesmo por aquilo que a mídia, às vezes, vai colocando para nós, né? Vendo das fraquezas, não da igreja em si, mas sim dos homens que fazem parte da igreja, enfim. Exatamente. Eu acredito que existe aí uma confusão quando se fala da igreja enquanto instituição fundada por Cristo e da igreja formada por nós, homens, pecadores. Muitas vezes, os homens, sejam padres, religiosos, consagrados ou leigos, deixam a desejar um pouquinho, decepcionam a gente em nossa caminhada e também em nossa fé. Talvez dessas pessoas que marcaram negativamente a nossa vida, a gente pode não esperar muitas coisas, mas da igreja, fundada por Cristo, querida por Cristo, santa pelo seu fundador, a gente deve esperar tudo, porque é ela que nos traz o sacramento, é ela que nos administra a palavra do Senhor, é ela que traz para nós todos os domingos ou todos os dias a Santa Eucaristia. Se eu espero tudo de Deus, eu tenho que também saber esperar tudo de Deus na igreja, com a igreja, em comunhão. Isso mesmo, Regiane, gente. você acha que daria esse assunto para continuar? Ainda Com temos certeza. dá pano para manga, como Com diz certeza. o ditado? Inclusive, a gente vai continuar. Pronto, mas E não aqui. Se você quiser continuar acompanhando essa conversa, é só você ficar ligado nas nossas redes sociais, lá, @RevoluçãoJesus, Face, Insta, YouTube, porque tá lá. Nosso bate-papo continua lá. Um conteúdo exclusivo que o programa termina aqui, mas a gente deixa esse gostinho de quero mais para que você possa agora acompanhar esse conteúdo extra que nós vamos fazer falando sobre essa realidade. Mas aqui a gente quer agradecer, padre, pela sua presença. Obrigado por nos ajudar a entender melhor como igreja, a beleza, a riqueza e o coração aberto que a igreja tem para todos os jovens. E eu que agradeço o carinho, a acolhida e a oportunidade de poder partilhar essa graça que estamos vivendo, que é o sínodo, e falar um pouquinho e animar a nossa juventude para que eles assumem os papéis que eles têm que assumir na igreja e na sociedade. E muito obrigada, né, você por ter ficado aí, ser companhia pra gente, né? Muito obrigada a você que é sócio da Canção Nova, que mantém essa obra de evangelização. E já que estamos nos agradecimentos, queremos agradecer também nosso querido DJ Galvão, que sempre está aqui segurando e mantendo o ritmo para que a gente não se perca aqui também, né, DJ? Fazendo Obrigado. barulho, né, Thiago? Fazendo bom barulho aí, obrigado. Até o Papa Francisco já falou isso, né? Onde que tem jovem, tem que ter barulho. Tem que ter barulho, e um bom barulho, de qualidade, que não deve para claro. Deus. E se esse bom barulho quiser ser levado aí para alguma cidade do nosso país, algum grupo queira promover, como é que o DJ Galvão pode ir até lá? djgalvão@gmail.com djgalvão@gmail.com. Aliás, deixa eu mandar um abraço pro pessoal lá do Manda, Amazonas manda. e Maués. Estive lá com a juventude, lá fazendo aquela revolução Jesus por lá. Bacana. Redes sociais também, DJ Galvão. Procura lá, beleza? Isso. Valeu! Aquele grande abraço para você que esteve conosco. Obrigado, Regiane, também. Obrigada. Hoje tivemos aqui na apresentação Café com Leite. Ó. Eu sou leite, ela não Valeu mesmo. Deus abençoe vocês. E ocupe o seu lugar, porque Deus conta com você e na igreja tem um lugar vasto para que nós ocupemos. Dela nós nos nutrimos, nos alimentamos, mas também nós colaboramos, porque existe um espaço que é meu, um espaço que é seu e que ninguém vai ocupar. Revolução Jesus. Valeu! Gira e nunca para no mesmo lugar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.